galera que se vira, tudo bem com vocês? Golda Meir é considerada uma das mulheres mais influentes do século XX, mais controvérsias da história de Israel. Ela é admirada por sua coragem, determinação e inteligência política, mas também criticada por sua rigidez, intransigência e apoio à colonização dos territórios ocupados. Ela é chamada de Dama de Ferro de Israel e foi interpretada pela atriz Helen Mirren no filme Golda, A Mulher de uma Nação, que estreou nos cinemas brasileiros agora dia 31 de agosto de 2023. E é sobre isso o vídeo de hoje, então bora pro vídeo. You should see me in a crowd. I'm gonna lose something to watch me make them bow. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje foi indicação de uma amiga, que é a Cíntia, do canal Viajando com a Cíntia ou Bate-Papo com a Cíntia. Ela tem dois canais, vou deixar o link dela aqui na descrição dos dois links. Vai lá, faz uma visitinha pra ela. Tem vários vídeos meus com ela lá, de live, então se você gosta de me acompanhar, então acompanha lá também o canal dela. E também já deixa aqui nos comentários algum tema de vídeo que você queira que traga aqui pro canal, que eu vou pesquisar, que eu vou procurar. Nem tudo eu sei todos os assuntos, às vezes fica faltando informação porque é a informação que eu consegui buscar na internet. Então é aí que vem, né, a troca, né? Vocês me ajudam também com outras informações que eu, de repente, não tenho. Quem é Golda? Golda nasceu em Kiev, no Império Russo, em 3 de maio de 1898 e imigrou junto com sua família para os Estados Unidos em 1906. Ela se mudou para a Palestina em 1921, onde se envolveu com o movimento sindical Histadrut e o Partido Trabalhista Mapai. Ela foi embaixadora da União Soviética em 1948 e ministra do Trabalho de 1949 a 1956. Ministra das Relações Exteriores de 1956 a 1966. Secretária-geral do MAPAI de 1966 a 1968. Ela se tornou primeira-ministra em 1969, após a morte de Levi Eshkol, e liderou o país durante a guerra do Yom Kippur em 1973. Ela era considerada uma política intransigente e seu estilo de liderança lhe deram o apelido de Dama de Ferro. Golda Meir foi a quarta e última primeira-ministra mulher de Israel, e teve um papel importante na história do país e do Oriente Médio. Algumas de suas realizações mais importantes como primeira-ministra foram: ela fortaleceu as relações diplomáticas de Israel com os Estados Unidos e a Europa Ocidental e a África, buscando apoio político e econômico para o seu país. Ela liderou o país durante a guerra do Yom Kippur. Gente, se eu falar errado, me desculpa, tá? Em 1973, quando Israel foi atacado pelo Egito e pela Síria, no dia mais sagrado do calendário judaico. Ela mobilizou as forças de defesa israelenses e conseguiu repelir os invasores, mas teve que enfrentar críticas internas pela falta de preparação para o conflito. Ela iniciou negociações de paz com países árabes após a guerra, aceitando a Resolução 338 do Conselho de Segurança da ONU, que pediu um cessar-fogo e a retirada das tropas israelenses nos territórios ocupados. Ela também participou da Conferência de Paz de Genebra em 1973 e da Cúpula de Camp David em 1974, onde se encontrou com o presidente egípcio Anwar Sadat. Ela promoveu o desenvolvimento social e econômico de Israel, investindo em educação, saúde, habitação, infraestrutura e agricultura. Ela apoiou a imigração judaica para Israel, especialmente para os judeus soviéticos e etíopes. Golda Meir foi uma líder carismática, determinada, que defendeu os interesses e a segurança de Israel com firmeza.
Ela é considerada uma das personalidades mais influentes do século XX. Golda Meir também foi a primeira-ministra controversa, admirada na sociedade israelense. Ela teve apoio de muitos israelenses que a viam como uma líder forte, corajosa e dedicada à defesa do Estado de Israel. Ela também foi respeitada por sua experiência política, sua habilidade diplomática e sua visão sionista. E a visão sionista é a perspectiva que defende o direito do povo judeu de ter um Estado nacional próprio e soberano na terra de Israel, onde existiu o antigo reino de Israel. Essa visão surgiu no século XIX em um contexto de perseguição e discriminação aos judeus na Europa e foi inspirada pela obra O Estado Judeu de Theodor Herzl. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e busca a preservação da identidade judaica, opondo-se à assimilação pelos países onde viviam. O sionismo político foi associado à colonização da Palestina, que era habitada por árabes, e à criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra e o Holocausto. O sionismo continua a defender o Estado de Israel, denunciando ameaças à sua existência e à sua segurança. Os críticos do sionismo consideram como um movimento colonialista ou racista. Os sionistas também rebatem essas críticas, identificando o antisionismo como o antissemitismo. Golda Meir teve um papel importante na fundação de Israel, pois ela foi uma das líderes do movimento sionista, que defendia um lar para os judeus na Palestina. Ela se destacou na arrecadação de fundos nos Estados Unidos durante a Guerra de Independência de Israel em 1948, o que foi essencial para a sobrevivência do novo Estado diante dos desafios militares. Golda Meir também foi fundamental nas negociações internacionais para o reconhecimento de Israel após a sua declaração de independência. Ela foi a primeira embaixadora israelense na extinta União Soviética, em 1948, e depois ministra do Exterior, ministra das Relações Exteriores e ministra do Trabalho. Ela foi uma das fundadoras do Partido Trabalhista que governou Israel por décadas. Golda Meir acreditava que a educação era o alicerce para o progresso e a coesão social de Israel. Ela direcionou recursos para melhorar a infraestrutura escolar e a formação de professores e a expansão de oportunidades de educação para todos os cidadãos. Ela recebeu o apelido de Dama de Ferro por ter essa postura firme e intransigente em relação aos países árabes. No entanto, ela também enfrentou muitas críticas de oposição e de alguns setores da sociedade israelense que a acusavam de ser autoritária, inflexível e ultrapassada. Ela foi responsabilizada pela falta de preparação para a guerra do Yom Kippur, que causou muitas baixas e danos a Israel. Ela também foi questionada por sua recusa em negociar a devolução dos territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, que aumentou o conflito com os palestinos e os países árabes. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito armado entre Israel e seus vizinhos árabes, Egito, Síria e Jordânia, que ocorreu em junho de 1967. Golda Meir era ministra das Relações Exteriores de Israel na época e teve um papel decisivo na diplomacia e na estratégia militar do país. Golda Meir foi responsável por manter boas relações com os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, e por garantir o apoio político e material do presidente americano Lyndon Johnson. Ela também negociou com a França, que era o principal fornecedor de armas de Israel, para que não houvesse um embargo durante a guerra. Golda Meir também se reuniu com o rei Hussein da Jordânia, antes do início das hostilidades, para evitar um confronto entre os dois países, mas não obteve sucesso. Golda Meir também apoiou a decisão do primeiro-ministro Levi Eshkol de lançar um ataque preventivo contra o Egito, que havia bloqueado o Estreito de Tirã e mobilizado tropas na fronteira com Israel. Ela também defendeu a expansão da guerra contra a Síria, que bombardeava as colônias israelenses do norte, e a ocupação da península do Sinai na faixa de Gaza, da Cisjordânia
e das colinas de Golã. Ela acreditava que esses territórios poderiam ser usados como moeda de troca para obter a paz com os países árabes. Golda Meir também foi uma das principais articuladoras da vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, que mudou o cenário político e geográfico do Oriente Médio. Ela foi elogiada por sua habilidade diplomática e sua firmeza na defesa dos interesses de Israel, mas também criticada por sua participação na ocupação de territórios palestinos, que gerou conflitos posteriores. A Guerra do Yom Kippur foi um conflito armado entre Israel e seus vizinhos que ocorreu em outubro de 1973. Golda Meir era então a primeira-ministra de Israel na época e teve um papel crucial na liderança política e militar do país. Ela enfrentou uma situação difícil, pois o ataque árabe foi uma surpresa para Israel, que estava despreparado para a guerra. O ataque aconteceu no dia do Yom Kippur, um dos mais sagrados do judaísmo, quando os israelenses estavam em jejum e oração. Golda Meir teve que tomar decisões rápidas e arriscadas para defender seu país da invasão. Ela também contou com o apoio dos Estados Unidos, que enviaram armas e suprimentos para Israel. Ela também negociou com a França e a Alemanha para que não impusessem embargos nas armas a Israel. Ela resistiu à pressão da União Soviética, que apoiava os países árabes, e da ONU, que pediam um cessar-fogo imediatamente. Golda Meir ordenou uma contraofensiva militar que conseguiu repelir os invasores e avançar seus territórios. Ela autorizou o uso de tanques, aviões e até mesmo armas nucleares, se fosse necessário. Ela mobilizou todos os recursos humanos e matérias de Israel para a guerra. Golda Meir foi uma das responsáveis pela vitória da Guerra do Yom Kippur, garantiu a sobrevivência do Estado judeu. Ela foi elogiada por sua coragem, determinação e patriotismo, mas também criticada por sua rigidez, intransigência e falta de visão diplomática. Ela renunciou ao cargo de primeira-ministra em 1974, após sofrer um desgaste político e pessoal por causa da guerra. Então, lá em 1974, houve uma grande onda de protestos e de pressões políticas. Então, ela se afastou da vida pública. Se afastou em 1974 e em 1978 ela veio a falecer. Deixou um legado histórico e político para Israel e para o mundo, sendo considerada uma das personalidades mais influentes do século XX. Ela morreu em Jerusalém em 8 de dezembro de 1978, aos 80 anos. Que mulher incrível, fantástica, e essa Golda. Gente, eu não a conhecia, a Cíntia me indicou fazer um vídeo sobre ela, porque tem um filme sobre ela que saiu agora dia 31 de dezembro, de agosto. Gente, eu tô confundindo as datas por causa da morte dela, que foi em dezembro. Mas enfim, é um filme que vale a pena ver. Eu ainda não vi, como tem uma porção de filmes para ver. Eu vou esperar sair nos streamings, né? Ver se eu consigo baixar, porque eu tô sem Netflix, tô sem streaming. Mas a gente tem que dar um jeito de ver esse filme, que aí eu posso ver como foi toda a luta, toda a trajetória. Eu não tenho a biografia dela. Essas informações que eu trouxe aqui, eu peguei da internet. Então assim, não tenho uma biografia, mas que deu para entender que ela era uma pessoa dicotômica, porque ela tinha como vou dizer, para algumas pessoas ela era muito rígida, mas para outras ela era a salvação. E talvez para que ela fosse a salvação para algumas pessoas, ela tivesse que sim ser uma pessoa rígida, né? Porque também não deve ser fácil você estar na frente de batalha. E a gente sabe que não é que ali no mundo, né, naquela época, se hoje já é difícil para uma mulher, né, no meio de uma liderança dessas, imagina naquela época o que essa mulher aguentou. Então assim, para mim, ela é um grande símbolo de empoderamento feminino. É o tipo de feminismo que eu gosto de ouvir. Com certeza, gente, ela trouxe assim grandes inovações, né? Grandes inspirações.
Ela lutou pelo Estado, né, dos judeus. Os judeus algumas pessoas são contra as coisas que ela lutava, mas a gente tem que ver pelo que ela lutava e por que ela lutava. Qual era o ponto de vista dela. E a questão da educação, gente. A educação há muito tempo se é falado, né, que pra gente progredir como sociedade, a gente tem que investir muito em educação. A educação é a saída. A gente brinca, fica virando, gosta de brincar, fica certinho. Aí, ó, certinho, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu acredito que dava para falar muito mais sobre ela, mas como eu disse, eu não sei nada sobre ela. Essas informações são as que eu peguei no Google agora. Talvez precisaria ler uma obra dela, né, ou alguma biografia, assim, livro mesmo biográfico, para trazer mais informações sobre ela. Mas é aquela, eu estou fazendo faculdade de letras, eu estou com muitos livros para ler, que tem muitas coisas escritas para ler. Por incrível que pareça, ainda tem gente que reclama que tem muita coisa escrita para ler. Mas a gente vai indo, gente, vamos indo, que a gente vai aprendendo. Estamos aqui para aprender e eu estou adorando aprender assuntos novos. Então, se você tem um assunto que você queira que traga aqui no canal, já põe aí nos comentários, que aí eu vou lá, vou buscar. Se eu não souber, eu vou pesquisar. E é isso, conhecimento, né? Busquem conhecimento, como diz ET Bilu, busquem comer cimento. Falou? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau!